Começar falando de Matheus Pereira. Sábado, mais uma vez, ele foi importante, participou da jogada do gol da vitória contra o Fortaleza, o jogo que foi no Mineirão, decisivo mais uma vez. E mais do que ajudar a manter o Cruzeiro na parte de cima da tabela, ele tem sido um grande exemplo pro filhão. Se tem dancinha, é porque as coisas estão dando certo. Matheus Pereira é diferenciado. Jogador firme do Cruzeiro, que vai carregar nós até na briga pelo título, até o final, né? Seguramente, se Deus quiser, vai chegar um grande presente pelo que está fazendo dentro do campo. Se o Djalma tá falando de seleção, não é o único fazendo lobby. Tem alguém na seleção que não tá, que você gostaria que tivesse? Hoje? É. Rapaz... Então pensa aí, pensa um pouco. Matheus Pereira. Tá voando, merece seleção, não merece? Matheus Pereira, lógico, craque sempre, com certeza. A gente espera também ajudar ele cada vez mais para ele conseguir ir para a seleção. Christian tem motivos a mais para acreditar. Foi dessa vez quem aproveitou o talento do Matheus. Quando ele domina, às vezes ele não tá... Até eu brinco com o jornalista. Mas ele não tá nem me vendo, mas a bola chega de alguma forma. Matheus Pereira prende, esconde a bola, deixa pro Arroio. Lá vai o equatoriano na linha de fundo, tocou para trás, dominou, Christian bateu! Gol! O Cruzeiro com mais posse de bola consegue o gol, né? Olha o campo que o Pereira corre, inicia a jogada, depois vai lá na parte terminal mesmo para fazer o acabamento, né? Para achar o Arroio. Matheus Pereira participou do gol, mas foi discreto contra o Fortaleza. Até teve um lance antes que ele... Acho que me achou em profundidade ali, que eu dei o facão de primeira. Matheus Pereira na frente, Christian tocou na saída do goleiro, toque pro gol, pra fora! Pensa muito fora da caixinha. Aí o Matheus Pereira, sempre na esperança de uma jogada criativa. Toda vez que entra em campo no Mineirão para, usando a expressão do torcedor, carregar o Cruzeiro, Matheus também carrega o filho, Theo. O Telzinho tem só 6 meses de vida. Nesse tão pouco tempo, já viu o papai fazer 6 gols e dar 8 assistências. Parece que toda vez que o Matheus entra em campo, é para inspirar o filho. Claro. Calma aí, quer falar, papai? As palavras ainda não saem, mas certamente, desde pequenininho, tá orgulhoso do papai. Meu objetivo com o Theo não é ser o melhor jogador, mas é ser um excelente pai para ele. Claro que o futebol ele te dá um pouquinho mais de gás, te dá um pouquinho mais de ânimo, né? Mas é igual eu falei, o Theo veio para brilhantar e acrescentar mais essa energia positiva que a gente tem na nossa vida. Matheus e Theo entregaram mais uma vitória pro Cruzeiro. Descansadíssimo, com 3 pontinhos. A torcida agradece e já pode começar a pensar no futuro da camisa 10. Ele gostou do microfone, né? Gostou. Tem gostado da bola. É, a bola melhor com o microfone, negócio de jornalista. Agora o Matheus Pereira, jogando com a esteira desamarrada, rapaz, isso aí você não pode ensinar pro seu filho, não. Já, vou te mostrar a tabela do Campeonato Brasileiro. Antes, continuando falando do Cruzeiro, vai enfrentar o Palmeiras na próxima rodada. Inclusive, o Leonardo Jardim tirou um papelzinho com os números do bolso para falar da campanha do Cruzeiro. Vamos ouvir. Aqui a gente fala de uma fase negativa e não vejo fase negativa nenhuma. Está aqui deste lado. Tem um papelinho. Olha. Fizemos 20 pontos na primeira volta nos primeiros 10 jogos, do Mirassol até o Fortaleza, e agora fizemos 19. Pronto, estamos em déficitão, mas o número de pontos conquistados é mais ou menos semelhante. Se a gente tinha ganho os 2 pontos do Sport, estávamos com 1 ponto a mais. Ah, entendi as contas. Ó, do papelinho, vamos colocar os números do telão do Globo Esporte pra te mostrar. O Cruzeiro voltou a vencer depois de 4 jogos sem saber o que era uma vitória. E o recorte com o Leonardo Jardim foi esse. Nos 10 primeiros jogos do primeiro turno, repara pra você ver, o Cruzeiro fez 20 dos 30 pontos possíveis. Marcou 14 gols e sofreu 7. No mesmo recorte, agora no segundo turno, os primeiros 10 jogos, o Cruzeiro fez 19 dos 30 pontos. Uma pontuação muito parecida. A diferença tá aqui, ó, no desempenho. Foram 11 gols marcados, 3 a menos do que lá no primeiro turno, e 8 gols sofridos, 1 a mais do que o primeiro turno. O que o Jardim tá querendo dizer, basicamente, é que a campanha do início do segundo turno é parecida. A gente vai, então, para essa vitória celeste, Hugão, diante do Fortaleza. Foi para lavar a alma, para fazer o cruzeirense sorrir de novo. Já estava precisando de voltar a conquistar os 3 pontos, né?
e graças a Deus dessa vez deu certo. Teve alguns desfalques, mas mesmo assim o time jogou bem, voltou a conquistar os 3 pontos e mostrou a garra, a força do Cruzeiro, tudo que a gente precisa para lutar aí pela Libertadores, pelo Brasileiro. Eu não moro no Brasil há 3 anos. Eu morava no interior e essa é a minha primeira vez no Mineirão. Eu nunca assisti um jogo na minha vida. É quente demais. Nossa, demais. Tem o do Egito. Eu vim do Egito agora. A mistura do Brasil com o Egito. É uma mistura de tudo, que cada mês eu tô em um lugar diferente e é muito gratificante vir e ver uma vitória dessa do Cruzeiro. Eu fiquei muito feliz, muito emocionada e é ótimo ser cruzeirense e sentir essa energia. Mesmo com essa felicidade pela vitória, teve gente alertando o técnico Leonardo Jardim. O que acontece é que o Cruzeiro está acostumado a jogar com o time que propõe o jogo, né? O Fortaleza veio aqui para não propor o jogo. Aí eu não entendi um pouco o que o Jardim fez. O Cruzeiro é um time que morde na frente o tempo todo, pressiona, não dá folga para o adversário. Chamou o adversário para cima, ficou aquele desequilíbrio, mas no final é Cruzeiro. No final, o time celeste venceu. E numa jogada que estava sendo ensaiada há um tempo. Christian tocou para dentro da área na medida para o Gabigol, mas ele chegou tarde na bola e não conseguiu marcar. Então o Christian resolveu, jogadaça do Arroio pela esquerda, e o meia celeste encheu o pé para o fundo do gol. E hoje até o professor comentou ainda na preleção, falou pro Pizanara que ia sobrar ali para eu fazer o gol, acho que ele já estava sentindo isso. Por causa que o Arroio e o Cauã é jogadores que criam muitas jogadas, que tem muito 1 para 1, então hoje aconteceu o que o professor tinha falado, jogada de 1 para 1, daí eu tentei posicionar da melhor forma para conseguir efetuar o gol, então para mim foi muito importante, que eu vinha buscando esse gol, já fazia alguns jogos, então para mim foi muito importante aí sair com os 3 pontos e fazer o gol. No gol, o Léo Aragão substituiu o Cássio, ainda cumprindo o quadro de concussão cerebral. Quando ele foi acionado, fez uma bonita defesa nesse chute do Lucas Sacha. No fim das contas, placar magro, 1-0 Cruzeiro. A vitória interrompeu uma sequência negativa de 4 jogos sem vitória no Brasileiro e ainda acabou com um tabu. O time celeste não vencia o Fortaleza como mandante desde 2005. Fue bastante desgastante y con todo que conllevó psicológicamente también, todo o que aconteceu no jogo. Então, hoje é para valorar o resultado, hoje para valorar a vitória que a gente conseguiu. Não por aí com as formas que vem acostumado, que consegue, mas era importante conseguir essa vitória para voltar justamente a sumar de 3. Mas o Cruzeiro é isso aí, é força. É força, vamos para cima. Enquanto a matemática ajudar, a matemática é ciência exata. Vamos pra cima e é Cruzeiro! E olha, pra vocês verem o que é um torcedor mesmo, torcedor azul celeste. 40 mil torcedores em plena chuva, 9 horas da noite um jogo. Isso aí que é um torcedor de verdade, que tem sangue azul. 0! O menino é fofo, garoto viu? Bom, garoto Já pode contratar esse menino aí para as futuras gerações do Alterosport. Nossas inclusive, categorias de base. Toledo, e quem tá embarcando em vitória aí é o Cruzeiro, Gal. Bebel, 40 mil pessoas no sábado à noite e o Cruzeiro conseguindo fazer um primeiro tempo como sempre fez. Arrojado, um primeiro tempo apertando e Gabriel, meu filho, não pode perder um gol desse, principalmente pelas fases que a gente veio de jejum de gols. Agora, evidentemente que eu falo com todo mundo, é muito difícil você enfrentar uma equipe de parte baixo da tabela. E o Atlético vai ter um aperto, né, Fel? Enfrenta o Fortaleza 2 vezes, salvo engano, né? Em casa e fora. Exato. Por causa vai pagar aquele jogo antigo, né, que tava lá. E talvez o jogo de volta seja adiado também se o Galo passar para a final da Agora, olha só essa jogada. O Arroio, ele levanta a cabeça e encontra o Christian. Ele tem a possibilidade do Gabriel Barbosa, mas vê o Christian no meio da área, na marca do pênalti, e dá um passe consciente. Olha só, ele dá uma pausa, ele levanta a cabeça, encontra o Christian, muito bem colocado. E galera, vamos valorizar demais o Christian. Eu vejo pessoas também criticando, não estava nessa partida, né? O Wanderson também, mas o Wanderson também é importantíssimo para esse sistema ofensivo do Cruzeiro, principalmente na parte de pressionar o adversário.
Primeiro tempo, o Cruzeiro conseguiu fazer o seu papel, de subir essas linhas, trabalhar bem na pressão do adversário, mas depois o Fortaleza, acho que meio que lembra da situação que tá e meio que dá um aperto no Cruzeiro ali e a gente começa a passar um sufoco. Tem momentos que a gente tem que realmente entender que vai passar por certo sofrimento. O Cruzeiro tem de característica também entregar, às vezes, a bola para o adversário para encontrar espaços, para achar meios de você ter transição e também de você romper as linhas defensivas do adversário. O que é muito complicado. O que não pode acontecer são erros como esse aí, ó. Porque se você tá com a linha alta e você dá um passe errado desse, olha só, a defesa às vezes não consegue acompanhar a recomposição. Você pode ter um jogador muito mais rápido que o seu zagueiro, muito mais rápido que o seu volante, que os seus laterais, e você não ter tempo de recompor. Então tem que ser preciso, muito preciso. Já nesse momento aí o Cruzeiro não deu aquela levantada de cabeça porque tinha jogadores bem posicionados dentro da área que poderia ter encontrado e aberto o placar, né? E no final do jogo, uma chuva danada no Mineirão, em Minas Gerais, na verdade, em Belo Horizonte, na verdade, né, de um modo geral, e o Cruzeiro meio que sentiu esse campo pesado, cansou. O Fortaleza colocou ali o seu último respiro, dando todas as forças, porque sabe que está numa situação complicadíssima no Campeonato Brasileiro, na tabela do Campeonato Brasileiro, e foi para cima do abafa do Cruzeiro. E o Cruzeiro, cansado pela sequência que teve de jogos importantes, inclusive meio que sentiu esse cansaço, ainda mesmo assim não tendo alguns dos seus jogadores titulares. Mas é importante também entender que tem hora que a gente tem que valorizar demais também a luta dos jogadores em campo, principalmente pelas dificuldades de viagem, às vezes de jogadores que voltam de lesão, de gente às vezes que se sacrifica, às vezes de poder mudar de posição para poder recompor alguns setores. E o Fortaleza não é um time fraco, é um time bem montado que não era para estar nunca nessa posição, né? Exato. Então é o aperto que o Atlético vai passar. 2 jogos com o Fortaleza. E o Fortaleza ganhando as 2, ele pode ter uma chance ainda de escapar. E é o que eu falo com todo mundo. A gente tem que olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro e entender que quem está fora, até mesmo da pré-Libertadores, está muito distante do Cruzeiro. Então, acredito que o principal objetivo esse ano, desde o início do Campeonato Brasileiro, foi voltar para a Taça Libertadores. Esse está quase que garantido. Muito difícil tirar do Cruzeiro. Se tiver a possibilidade do título, vamos tentar abraçar e focar nessas últimas rodadas que tem aí, Bebel. Maravilha. Agora vamos analisar, Rafael? Um resumão do que nós vamos ver logo mais. Bebel, é o seguinte, a sogra da minha prima, Dona Valquíria, gente boa da melhor qualidade, cruzeirense, doente, assim como eu, finalzinho do jogo nós passamos um aperto, mas acho que a coletiva do Jardim, ela mostra muito para o torcedor cruzeirense o que é o trabalho em termos de médio e longo prazo que o Cruzeiro pretende fazer, principalmente na questão de melhoria do elenco para as próximas temporadas e em termos também de investimento. Pensando nisso, o Cruzeiro está numa ótima toada, soube sofrer no momento certo. Eu não concordo com algumas derrotas, acho que Ceará e Santos foram tropeços que não eram necessários. Contra o Sport, por exemplo, acho que o Cruzeiro foi muito mal nessa partida. A derrota contra o Vasco, um pouco de falta de concentração, mas nesse jogo com o Fortaleza especificamente, eu acho que pelo sofrimento no final do jogo e pela entrevista do Jardim, eu entendo algumas limitações e entendo o trabalho a médio e longo prazo. Mas acho que vale mais a pena comemorar os 3 pontos e entender qual é o objetivo no Brasileiro, que é a Taça Libertadores da América. Se vier título, faltando as rodadas que ainda faltam, vai ser lucro para o Cruzeiro, sem dúvida nenhuma. E também, amanhã nós vamos mostrar, o Jardim falou sobre o cansaço, né? Sobre esse calendário, sobre por que não o jogo no domingo. Nós vamos explorar esse assunto amanhã, que os jogadores também falaram, viu, Gão? Tá joia. Além desse planejamento celeste. E vamos falar agora de planejamento